Então, boa noite a todos. É com muita alegria que vamos iniciando mais uma aula do nosso curso. E vamos, assim, começando o nosso encontro, buscando a ligação com Deus, com Jesus, com os instrutores espirituais que nos acompanham, nos orientando, que nos conduzem nesse estudo. E assim, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Seu nome, Jesus, para o aprendizado. Que esse aprendizado possa auxiliar a cada um de nós a ter mais fé, a ter mais força para reagir diante das adversidades, a compreender o porquê de toda a situação e principalmente nos dar aquele bálsamo que alivia nosso coração e nos engrandece, nos favorece, nos impulsiona ao bem. Que possamos, Senhor, fortalecer a nossa mente, para que tenhamos condições de compreender tudo o que será falado hoje. Que possamos fortalecer o nosso espírito, para que tenhamos a força de exercitarmos, de colocarmos em prática esses ensinamentos, os ensinamentos que o Senhor nos trouxe, Jesus. Que tenhamos essa fé raciocinada, que nos leva a vencer todos os desafios, a enxergar esses obstáculos como oportunidades grandiosas de crescimento. E assim, que possamos aprender a ser grato a tudo que a vida nos oferece, como forma de aprendizado. Jesus, derrama suas bênçãos sobre o Mário, para que ele seja inspirado por esses benfeitores amigos, para que seu falar possa ser suave e tocar os nossos corações. Que ele continue sendo amparado para realizar esse trabalho, Senhor. E que nessa noite todos nós possamos permanecer unidos, formando esse grupo que realmente está disposto a aprender. Não aprender por aprender, mas aprender para melhor servi-lo, Jesus. Para sermos soldados do teu exército, para fazermos a diferença nesse mundo, na nossa vida e na vida do próximo. A diferença através do amor, Jesus. E assim, Senhor, em seu nome, em nome do nosso Deus Supremo, desse Pai de amor que nos criou por tanto nos amar e que dá toda essa oportunidade porque nos ama, nós iniciamos o encontro desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. O que está acontecendo? Está pegando a página inteira? Então vai. Não vai. Tá bem, Mário, tá tranquilo. Tá. Então, sejamos todos bem-vindos e que fiquemos em paz e harmonia para absorver mais revelações que João deixou para nós, né? Apocalipse, lembrando, é revelação. Depois disto, vi descer do céu outro anjo, tinha grande poder. A terra foi iluminada por sua glória. Imagina o nível moral desse anjo, né? E ele clamou: caiu a grande Babilônia. Quando João escreve Babilônia, ele está falando do mal, da perdição, do sensualismo, de todas essas formas, esses vícios, né? Caiu a grande Babilônia, morada de demônios, de coito, de espírito imundo e de ave imunda e odiável. Então, ele está dizendo que provas e expiações acabou. Todas as nações beberam do vinho da ira
e da sexualização. Isso acho que talvez sejam os dois vícios mais evidentes no planeta hoje, né? O da bebida e o do sexo. Claro que tem o das drogas, tem outros, mas amplamente assim é o vinho, a bebida e o sexo. Os reis, que são os líderes, os governos e todas as lideranças nos diferentes países, os reis da terra entregaram-se ao sexo. Nós notamos que escândalos estão aparecendo cada vez mais. Já perceberam isso? Porque está se cumprindo esse final dos tempos, essa revelação que João já havia deixado para nós. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância dessas delícias, né? Que Emmanuel chama de vicissitudes, esses prazeres na terra, de diferentes formas, né? Do sexo, do jogo, da bebida, do tabagismo, das drogas. E quem comercializa isso se enriqueceu muito e chega a enfrentar até situações de estruturas de governo, né? Tem mais poder do que próprios governos pelo dinheiro que acumularam. Tanto que há escravas brancas, né, que são mulheres, e até rapazes, né, que são sequestrados em determinados países. O Brasil é um desses alvos. Os países pobres da América Central, da América do Sul, são alvo de se levar moças e rapazes jovens com promessa de emprego, de estudo, de oportunidade de trabalho, e acabam virando escravos, que eles chamam do sexo. Tem muito disso ainda, apesar das perseguições das autoridades. Ouvi outra voz que veio do céu. Sai dela, ou seja, da Babilônia, não se envolva com esses caminhos, mantenha-se num caminho edificante, mantenha-se no bem, para não participar dos seus pecados. Então, sai dessa onda, desses vícios todos, para não participar das consequências disso, porque as leis de Deus, uma delas é a de causa e efeito. Tudo o que nós fazemos tem uma reação, né, de ação e reação. Traz um efeito, e esse efeito não é agradável, conforme a literatura espírita mostra, no plano espiritual, né, os vales, os lugares mais profundos. Então, para não participar dos seus pecados, que é a consequência das leis de Deus, e não incorrer nas suas pragas, para não permanecer em provas e expiações. Porque os teus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou, as leis de Deus, né, que existem, lembram, e o nosso tribunal, nossa consciência, nos acusa dessas iniquidades. Dr. Paulo César Frutuoso, um médium, ele é do Rio de Janeiro, médico e médium. O pai também já atuava no espiritismo. Ele deve ter 65, 70 anos hoje. Ele traz algumas revelações interessantes no campo da medicina e no campo de outras informações que o plano espiritual tem passado. É um centro espírita lá no Rio de Janeiro, muito bem consolidado. E ele conta dos milhares de anos que os espíritos mais rebeldes da Terra foram lançados em mundos equivalente a 30 mil anos atrás da nossa era, né? Então, são períodos assim que realmente aquele espírito vai ter que reconstruir nele os seus caminhos, né? Porque construíram tão mal, tão mal, tão mal, que o jeito de esquecer esse mal é recomeçar. Quando ela, a Babilônia, ou essas maldades todas, esses vícios, se glorificou nas suas delícias, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, ou seja, desencarna, tem as consequências, reencarna
continua envolvido nesses vícios. E nós sabemos como é difícil uma pessoa deixar um vício, né? Um vício do tabagismo, que é mais simples, ou do alcoolismo, porque o vício do sexo deve ser um negócio super complicado de desapegar, né? Então, foi-lhe dado tanto tormento nos vales, né? Um determinado trabalho, houve desdobramento até o vale do sexo. Gente, é horrível. Aquilo, ver irmãos nossos, espíritos sem forma humana, de tanta energia gasta no sexo, deformou, não tem mais forma humana, não consegue encarnar por desviar dessas leis de Deus. O seu coração diz: estou assentada como rainha. A Babilônia, né? Ou as pessoas que estão dependentes desses vícios. Não sou viúva, ou seja, não tenho, naquela época de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a viúva sofria, ela dependia muito de donativos, porque mulher não trabalhava, né? Dependia o homem sustentava o lar, né? Então, quando morria um homem, a viúva vivia em prantos. E as mulheres dedicadas a esse vício, que foi relatado a João, o evangelista, mantinham-se numa soberba impressionante. Eu não choro igual as viúvas. Eu tenho como me sustentar, como viver e vivo bem. Aprecio o vinho e tal, aquelas coisas que a gente sabe que as pessoas desviadas nesse caminho falam. Um dia virão as pragas. É atual isso ou não? Dos 100 anos para cá, mais ou menos, nós temos desde a gripe espanhola uma série de pragas que se espalhou pela humanidade. Às vezes mais numa região, às vezes mais global, como foi a gripe espanhola, como está sendo o Covid-19. Mas já tivemos outras tantas pragas, né, que devem estar acontecendo, mas não são divulgadas, noticiadas, ou transformam tudo em Covid. Mas tem pragas que nós conhecemos bem aqui no Brasil. Um dia virão as pragas a cada praga traz consigo a morte, o pranto dos que ficam e vê seus entes queridos partirem para a pátria espiritual, o pranto de quem vê seus entes queridos entubados, de quem vê seus entes queridos presos a leitos de dor por conta dessas pragas. A dengue é uma praga cruel também, tanto quanto o Covid. Depende da intensidade do mosquito e da resistência da pessoa que sofre a picada do mosquito da dengue. E a fome. O que mais nós estamos vendo hoje com a Covid é a fome. Pessoas que perderam o emprego, ou pessoas que estão impedidas de trabalhar, ou pessoas que estão adoentadas e, consequentemente, não conseguem trabalhar, estão passando fome também. Então, é a morte, são as lágrimas e a fome. Hoje, nós vemos exatamente o que João escreve nesse capítulo. Os reis da terra, os que governam, que sexualizaram com ela e viveram suas delícias, chorarão. Uma hora veio o seu juízo, uma hora vem, né, o seu juízo. Uma hora vem a cobrança. A ação foi viver essas delícias. A reação é a consciência que irá cobrar. Porque a consciência é implacável. Nós podemos enganar o mundo, mas não enganamos a nós mesmos. Então, uma hora vem a consequência disso, desses abusos. Os mercadores choram e lamentam porque ninguém mais compra as suas mercadorias. O que ele relata de ouro, de prata, pérolas, linho fino e seda, é a forma com que as pessoas, perfumes e mais, é a forma com que as pessoas se apresentam nesses locais, com visual,
todo preocupado para entrar no clima, sei lá como é que é o comportamento. Então, a dor, o sofrimento do final dos tempos, que é o atual, levam, ou deveriam levar, à reflexão sobre os verdadeiros valores, né? Nós estamos aqui compreendendo os verdadeiros valores, mas muitas dessas criaturas sequer leu um versículo dos evangelhos, de tão distantes que estão. Então, leva a uma reflexão sobre os verdadeiros valores. E esses valores é que nos levam à mudança. Quando compreendemos que a vida eterna não é na matéria, é em espírito, e as pessoas querem que o corpo físico seja eterno, por mais que a ciência humana avançou e a vida está cada vez atingindo idades cada vez mais longas, não tem jeito, um dia o corpo fica, porque ele é limitado, a matéria é limitada, a matéria se transforma, o espírito segue. Então, quando cai essa compreensão desses valores, naturalmente as pessoas são empurradas por si mesmas a mudanças. Leon Denis, Herculano Pires, que focam na filosofia espírita, eles dizem: a mudança só ocorre quando a própria consciência cobra. E como que a consciência vai cobrar? Quando descobrimos os verdadeiros valores. Como descobrimos os verdadeiros valores? Ou estudando, ou ouvindo palestras, ou na dor e no sofrimento. Então, de alguma forma, haverá um despertamento, ainda que já desencarnado, na realidade do mundo espiritual. Só que aí, a probabilidade é de emigrar para outro planeta. Apenas quando se compreende, quando se passa pela razão individual, é que a mudança ocorre. O fruto do desejo foi-se, né? Afastou, porque não tem o padrão vibratório de mundo de regeneração. Os mercadores dessas coisas estarão longe, chorando e lamentando. É a parábola do joio e do trigo. O joio é retirado do planeta Terra. Esses mercadores, quando derem por si do que fizeram, estarão em outro planeta, vivendo outra situação. E fugirão exatamente disso. Então, a dor e o sofrimento é o último estágio que o Pai, na sua infinita misericórdia, dá a todos os espíritos no universo como chance de se levantar, de ressurgir, de se redimir, de recomeçar, de começar um caminho reto e digno no bem. Lançaram pó sobre suas cabeças. Uma forma dos judeus se humilhar até hoje é essa, viu? Rasgar a roupa, jogar a pó. Por quê? Para ter humildade perante Deus, que do pó veio e ao pó voltará. Então, é um conceito interessante. O Espiritismo nos liberta dessas práticas materiais, mas tem um significado muito profundo, que é humilhar-se diante de Deus. Eu sei que eu vim do pó, eu sei que ao pó eu voltarei. Então, me perdoe pelos meus erros. E, sob choro, ainda que se humilhem, clamarão a Deus. Ai daquela cidade. Aqui a cidade é o planeta, é a Terra, porque a Terra está contaminada por todos esses vícios, todinha, onde os donos desse tipo de negócio se enriqueceram, ficaram fortes, como eu havia dito anteriormente, e chegam até a se impor perante governos. Numa hora a cidade foi assolada e tudo isso deixou de existir. A hora que a Terra é assolada, a hora que isso tudo deixa de existir, é como Kardec codifica em Obras Póstumas. Ele diz: o mundo melhor é quando a humanidade que está nele é melhor. Então, ficarão aqueles nesse ambiente vibratório, nessa faixa vibratória. Quem estiver fora
vai para um ambiente, para um planeta com um ambiente igual. Alegra-te, ó céu, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a terra. Não é Deus. Deus dá o prazo. E essa história de prazo, nós temos tanta certeza que há um prazo que Deus determina, porque no pinga-fogo, o Chico faz uma revelação que tumultuaram, criaram fantasias em cima, mas era na pureza. Os cristos planetários do sistema solar chamaram Jesus e disseram a Jesus: estamos preocupados porque a humanidade da Terra desenvolveu a bomba atômica. E agora a humanidade da Terra conquistou o espaço, foi até a Lua. Para essa humanidade fazer uma complicação, não demora. Então, aplique já, de uma vez, a transformação de provas e expiações em regeneração. Diz Emmanuel, através do Chico, que Jesus chorava copiosamente por nós, pela humanidade. Porque ele sabia que precisava de mais prazo para que nós pudéssemos despertar para os seus ensinos, para as suas verdades, que vêm do Pai, não vem de Jesus, vem de Deus. E aí ele diz, e Jesus conseguiu, dos cristos planetários do sistema solar, a permissão para prorrogar por 50 anos, que venceu, né, em 2019. E achavam que ali seria o fim do mundo. Não é isso. Foi um prazo que, se a humanidade não tivesse guerras, a humanidade atravessaria a fase de regeneração sem dores maiores. Mas se tivesse ocorrido, a pena que caberia a nós, da humanidade, tendo feito ou não feito a guerra, seria 1000 anos de muita dor e de muito sofrimento. Felizmente, o Cristo interveio por nós e, felizmente, de alguma forma, as nossas vibrações, as vibrações de tantas outras pessoas, as preces das diferentes doutrinas, o apoio do plano espiritual permitiu que atravessássemos esse período sem guerra mundial. A chance de ter uma guerra mundial hoje é quase zero. Nunca se vai dizer zero, porque é ser humano, né? Mas é quase zero. Então, é um alívio. Esse é mais um alívio. Um forte anjo lançou grande pedra no mar, dizendo: vozes da esposa não se ouvirão sobre ti. Isso é um símbolo da destruição da Babilônia. Por quê? Não eram só homens, ou melhor, não são só homens solteiros que frequentam esses lugares de desregro, mas homens casados e, às vezes, mulheres sabem disso de alguma forma. E é possível imaginar a dor, né? O sofrer de uma mulher sabendo que o seu marido está num lugar desse. Teus mercadores eram grandes na terra, e são, viu, gente? E são. E todas as nações foram enganadas por tuas feitiçarias. Esses comércios que iludem, né? Comércios que te tornam dependentes, te viciam, né? Nas diferentes formas de vício. Nela se achou o sangue dos profetas. Claro, quem propaga a luz é perseguido. Aqui não se refere só aos profetas do Velho Testamento. Aqui se refere a todos que propagam a luz. Todos e todas as doutrinas, padres, bispos, sheiks, todos que professam, acabam colocando as comunidades no caminho do bem, são perseguidos, são mortos às vezes. Na federação nós temos casos de quem ia levar informações para as pessoas não caírem em vícios, né? E teve casos de pessoas que pagaram com a vida. Santos e todos os mortos na terra acabaram sendo perseguidos por esses grupos
opulentos. Né? Isaías ouviu no céu: glórias ao Senhor nosso Deus, que julgou, não é Deus que julga, são as leis e a consciência. A grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua sexualidade. Os 24 anciãos que ficam naquela posição, em frente ao grande trono onde está Jesus, e os 4 animais prostrados adoraram a Deus, dizendo: Amém, Aleluia. Ou seja, fim do sofrimento. O Senhor Todo-Poderoso já reina, Jesus. São as bodas do Cordeiro e a sua esposa a terra. A linguagem daquele tempo tinha que ser assim, mais perto da realidade deles, né? Mas, na verdade, Jesus, o governador planetário, o Cristo planetário, aquele que Deus confiou a missão de cuidar desse orbe com todos os espíritos, com todas as formas de vida, para ele, Deus. Ele recebeu vestes de linho fino, puro e resplandecente, que é o símbolo da elevação da hierarquia moral. O linho fino, escreve João assim, são as justiças dos santos. Então, uma entidade espiritual que se apresenta de branco, numa sessão mediúnica, saibam que é espírito de elevada hierarquia na justiça. Se tiver um dourado, na sabedoria. Se tiver um prateado, é na sabedoria de um grau abaixo do dourado. E disse-me, escreva, João, escreva, bem-aventurados, olha, não foi Jesus que trouxe as bem-aventuranças, ele as explica, o Espiritismo detalha para que compreendamos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nos dias de hoje, bem-aventurados aqueles para participar do banquete de Jesus. Isso não é material, mas consideram como material. Isso é entrar em regeneração. Essa é a ceia para aqueles que se redimirem. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Escreve assim João. Lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele me disse, não faças isso. Sinal de humildade dessa entidade espiritual. Sou teu conservo. Conservo é uma expressão para dizer somos iguais, né? E de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. É muito lindo isso. E um grande exemplo para nós de humildade. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é espírito de profecia. Somos todos filhos de Deus porque Jesus assim disse. Criados nas mesmas condições. Assim está revelado na codificação espírita. A diferença que vamos encontrar é o grau moral. Então, somos iguais a Jesus, fomos criados pelo mesmo Deus. A diferença é que o grau moral de Jesus é muito superior ao nosso. Que o grau moral de Madre Teresa de Calcutá é muito superior ao nosso. E assim nós vamos encontrar tantas outras entidades com grau moral superior e também com grau inferior, grau moral inferior. O que mostra que nós já andamos bastante nessa caminhada de crescimento espiritual, de crescimento moral. Andamos muito, muito mesmo. É só perceber os males que ainda cometemos. São males pequenos, não são males de programar a morte de alguém, de saquear algum comércio, de conspirar contra outras pessoas, enfim, de invadir lugares, de tomar posse. Então, nós já andamos bastante. E cada um sabe o tanto que ainda tem que melhorar. Né? Ninguém precisa falar. Vi o céu aberto
e um cavalo branco. O assentado chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e luta. Pelejar é lutar, combater. E combate com justiça. Então, outro enviado de alta hierarquia, chamado Fiel e Verdadeiro. Olha o nível dos espíritos que João via e revela para nós. Os olhos eram como chamas de fogo. É o brilho, né? A luz dessa entidade que os olhos revelam. Na cabeça tinha muitos diademas. Aqui é uma figura de linguagem, uma forma de João expressar, dizendo a capacidade, né? A elevação, o progresso desse espírito. Muitos diademas, e seu nome, a palavra de Deus. Que entidade é essa? Deve ser Jesus. Palavra de Deus, nós sabemos, é o Evangelho. São os profetas, as leis trazidas por Moisés, os profetas na sequência, e o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos, seguiam esse maioral bons espíritos que vinham do céu, todos em cavalos brancos. As entidades espirituais não precisam andar a cavalo nesse nível hierárquico, mas era a forma para deixar claro para João que eram exércitos, que eram espíritos que fariam luz, combateriam as trevas, vestidos de linho. Isso já expliquei várias vezes, né? Que é o nível moral. É uma fraternidade, é uma legião com base na justiça. No livro Um Terço da Vida, outros livros aí dos anos 2000 para cá, foi gravado, está aí, né, uma aula do Aprendizes, e do Básico, uma aula especial, vários livros citados ali, dizendo que Divaldo, né, através da mediunidade dele, Joana revela, Dr. Bezerra de Menezes revela, mais Dr. Bezerra de Menezes, espíritos vindo de Alcione, cujo nível moral é incomparável com a Terra. Espíritos vindo de Órion. Para quê? Para sobre as... Olhe, gente, a humildade é um negócio muito grande nessas entidades. Os espíritos vindo de Órion, num estágio evolutivo muito grande, de muita luz, essas entidades, se manifestaram no ambiente espiritual, onde Bezerra estava, e ele passa isso através do Divaldo, disseram: viemos aqui para ajudar a formar trabalhadores nas colônias espirituais da Terra. Nosso lar e outras, né? Lá, né? Nosso lar fica mais no estado do Rio de Janeiro, próximo à cidade do Rio de Janeiro. Tem uma outra próxima à cidade de Salvador, na Bahia, que o Divaldo já revelou. Tem outras por aí, em vários cantos, em vários lugares do planeta. Esses espíritos vieram para essas colônias, esses abrigos espirituais, preparar os trabalhadores que estão nesses lugares espirituais. Para quê? Para que esses trabalhadores possam se aproximar de casas espíritas que estão seguindo o Evangelho, que estão seguindo a codificação que Kardec trouxe, para esses preparados dessas colônias espirituais prepararem os que trabalham nessas casas. Olha a importância de nos dedicarmos com afinco a tudo que aprendemos. Quem sabe poderemos nós ser agentes desse imenso grupo que João já havia descrevido, foi descrito aqui por João. São caravanas e mais caravanas, milhares e milhares, se espalhando pelo planeta, preparando as colônias que já existem, para que essas colônias possam contar conosco. No quê? Na expansão da luz.
nós precisamos ter uma introspecção. Precisamos meditar, refletir nisso. Porque é a hora, chegou, a última hora, chegou. E literalmente a última hora de Deus. A hora de Deus levam 42 anos na Terra. Porque se o dia dele são 1000 anos, divide 1000 por 24, em torno de 42 anos a hora. São os 42 que faltam para cumprir provas e expiações e solidificar regeneração. É agora a hora de ser trabalhador, da última hora. Eu estou insistindo muito para que aproveitemos todos nós essa hora. Porque muitos baterão a casa espírita depois da pandemia. Em que situação? Problemas mentais, problemas psicológicos, problemas espirituais, problemas materiais, falta de alimentos, falta de trabalho. Tudo o que nem imaginamos. Se quisermos aproveitar, é agora. Da sua boca, desse grande espírito, saiu uma espada. A espada é o falar firme, sério, responsável, para ferir as nações. Não, é para mostrar a cada um os erros que estão cometendo, as falhas que estão cometendo, para que cada um possa se despertar e modificar. Ele vai reger tudo isso com vara de ferro, é a expressão de João, com pulso, né? Com determinação, com afinco, com a sabedoria que essa grandeza espiritual dele tem. Só se julga com base em leis. E nós, espíritas, sabemos as consequências quando transgredimos as leis de Deus. Vejam como o Pai é misericordioso, né? Várias e várias etapas, vários e vários avisos, peste, pandemia, tudo isso é aviso. E chegou. O momento chegou. O final de uma era chegou. O começo da era melhor chegou. E quantos avisos temos? Isso é por misericórdia de Deus. No manto e na coxa tem escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É a forma que projetaram para que João pudesse escrever, né? Que Jesus é a autoridade máxima nesse planeta. Eu adoro desenho de crianças. Explica mais do que muitos textos. Vi um anjo que estava no sol. Olha o nível de hierarquia. No sol. Ele clamou a todas as aves do céu para a ceia de Deus. Comer a carne era uma expressão que eles usavam. Dos reis, né? Eu diria, vencer os reis por argumentos, os governantes, aqueles que criam leis que governam, por argumentos, não por comer a carne. Isso é figura de expressão de João. Dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos, de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. O que ele quer dizer aqui é que, pela palavra, essa autoridade moral vai mostrar por que estão sendo retirados do planeta Terra. Só que João escreve com essas figuras todas, fica difícil de compreender, mas, felizmente, o plano espiritual projetou para podermos compreender e multiplicar essa compreensão. Isso tudo é criação da mente humana. Via besta, os reis da terra, os que governam a terra, os seus exércitos, as pessoas que os apoiam, que os protegem, que são simpáticas a eles, reunidos para fazer guerra a esse espírito de elevada hierarquia.
que junto dele tinha essa legião de espíritos bons, de luz. Isso Kardec escreve como a geração nova, na Gênese, que vai saber lidar. Nós não sabemos lidar com essas criaturas presas ao mal, ao extremo mal. Mas esses que estão reencarnando agora, 2025 principalmente, 2030 então, de elevadíssima hierarquia, esses que daqui 30, 40 anos farão, não é um combate final, mas mostrarão a reeducação a esses espíritos rebeldes que ainda estarão na Terra. Todos esses são os que destruíram os valores humanos na Terra. Né? Não importa o meio, não importa o método, importa ganhar dinheiro, importa ganhar poder, importa ser evidência. Não, tudo isso vai cair com a autoridade nessas entidades espirituais. Algumas já reencarnaram. Emmanuel é um caso. Eu acho que Joana de Ângeles também já reencarnou. Mas Bezerra é agora, 2025, com 10 mil espíritos que trabalham diretamente com ele. E outros tantos em 2025. Nível superior, Mozart, Francisco de Assis, 2030. Espero que possamos assistir a tudo isso, que será grande aula para nós. A besta foi presa, com ela o falso profeta, aquele que fez os sinais de prodígio da besta. Enganou boa parte da humanidade. E todos aqueles que adoravam a besta. Adorar a besta é a sexualidade, as drogas, o alcoolismo, todo esse caminho. O poder, não importa se eu estou prejudicando alguém, todo esse caminho. Estes dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago que arde com enxofre. São os vales mais profundos. E, dali, a emigração para planetas mais atrasados, para que eles refaçam o seu conteúdo moral melhor. Os demais foram mortos, não. Esse espírito não vem matar ninguém, esses espíritos dessa hierarquia. Vem separar. Então, os demais foram mortos com a espada que saía da boca. Foram derrotados com as verdades que esse espírito falava, pronunciava, e eles não tinham um argumento. Então, a visão de João é assim, extremista, né? Parece que esse espírito enfiava a espada em todo mundo. Não, são as palavras dele, o conteúdo moral dessas palavras ferem. Quem, quando criança, não levou uma repreensão do pai, da mãe? Que eram palavras tão bem dirigidas que sequer levantávamos os olhos para olhar para o pai ou para a mãe, pela moral que eles apresentavam naquele falar. É isso que João está dizendo de uma expressão mais para aquela época. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O que quer dizer aqui João, nessa forma de se expressar? Haverá desencarnes maciços. Tem que acontecer. Está acontecendo. Não só pela Covid. Ora é um navio, ora é um avião, ora é um trem, sei lá. Com desencarnes maciços. Quando ele fala as aves fartarão, é porque ele via os desencarnes acontecendo aos montes e ninguém recolhendo. Então, os abutres, né? Os urubus, as árvores, as aves que consomem esse tipo de carne em putrefação,
atacando para ele poder entender e escrever, mas não é por aí. Capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Já foi aberto, tá, gente? O abismo é o plano espiritual inferior mais profundo. E uma grande cadeia, né? Lembrando que naquela época eles chamavam de cadeia o que nós chamamos hoje de algema. Então, a argola ficava fixada na parede, ninguém conseguia tirar, e prendia o pulso, um pulso em cada argola. Às vezes ficavam presos, com os braços abertos, com os braços em pé. Depende do prazer de ver o outro sofrer, eles prendiam assim, nas celas. Então, cadeia, não é cadeia como nós conhecemos, mas era tipo algema. E uma grande algema na sua mão. Ele prendeu o dragão, que é uma das grandes figuras do mal, prendeu a antiga serpente, que é outra dessas figuras, que é o diabo, que é o Satanás, e o amarrou por 1000 anos. No livro Francisco de Assis, Miramês conta que Satanás não é uma entidade. Satanás é um grupo de espíritos perversos, maldosos. Então, eles ficaram presos por 1000 anos para que Jesus pudesse encarnar. Então, tinha uma energia muito pesada, mas era muito mais pesada com esses acho que 2 milhões eram, né? Soltos. Então, eles ficaram presos por 1000 anos, para que Jesus viesse, trouxesse os ensinamentos e os ensinamentos ganhassem corpo. Esses 2 milhões confinados, lembrando que Hitler era um deles, criaram muitas formas de desencaminhar a humanidade. Uma delas foi a Inquisição. E quando encarnaram, se infiltraram no meio da igreja e deu no que deu, né? Cruzadas, Inquisição, escravidão, tudo isso foi desenvolvido por esses espíritos muito, 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 muito voltados ao mal. Foi lançado ao abismo. É uma tipo prisão espiritual para depois ser encaminhado para outro plano no universo. E lá os encerrou. Mas aqui no planeta Terra foi criada uma prisão espiritual para colocar, conta Miramês no livro Francisco de Assis. E lá ficaram presos. Os que são retirados da Terra, junta-se o grupo, também no que nós podemos chamar de prisão espiritual, para depois seguirem. Já aconteceu no Selfie, num trabalho espiritual, de uma entidade sair assim do trabalho, encarcerada. Tudo no plano espiritual. Então, foram colocados lá com selo. O selo, quando João fala em selos, ele está dizendo que bloqueou, né, que fechou, que vedou, que trancou sobre ele para que não engane as nações até que 1000 anos se acabem. Isso já aconteceu. Depois será libertado por pouco tempo. Não é tão pouco tempo, né? Passou 1000 anos e agora eles serão retirados. Então, é uma confusão que muita gente faz, né? Porque começa a estudar e fala, porque fala 1000 e 2000, 1000 anos ficaram presos. Então, do ano zero, um pouco antes do ano zero, até o ano 1000. Francisco de Assis, João Evangelista, reencarna como Francisco de Assis em 1100, século XII, para trazer um pouco de luz, porque as trevas estavam reencarnando. Então, lá, eles construíram muitas formas de conduzir a mente humana. E desde o ano 1000 ou 1100, eles estão impregnando a humanidade com essas técnicas que eles desenvolveram. Porque são especialistas, são conhecedores de engenharia, de muitas ciências, da medicina. Então, vêm
para agir sobre os encarnados e desviar. E Pedro pergunta para Jesus uma vez, perguntou, né? Mestre, por que os falsos profetas? E Jesus disse, os falsos profetas e os bons profetas, os profetas verdadeiros, estão misturados na terra para que cada um saiba separar um do outro. Então, é uma prova de escola que Jesus deixa para nós resolvermos o que essa criatura está falando. Está dentro do Evangelho de Jesus? Está dentro da codificação espírita? Então é um bom profeta. Não está. Então, cuidado, gente. Cuidado. Essa é uma grande prova de amor e de obediência a Deus, né? Abraão ia sacrificar o filho. Vi trono sobre eles, ou seja, eles têm estrutura de comando e têm poder de julgar lá entre eles. Vi almas dos degolados por essas entidades. Então, aquele que propaga a luz é inimigo desses espíritos. E eles, se for o caso, até matam, né? Por quê? Porque quem quer fazer a luz dá testemunho de Jesus e dá testemunho de Deus. Foram sacrificados, quem dá esses testemunhos de Jesus e de Deus, foram sacrificados porque não adoraram a besta, a sua imagem, ou o que ela trouxe, né? Os vícios todos, as dependências, as confusões mentais. Por não se encaminhar para isso, são opositores desses trevosos que João dá o nome de besta, mas que nós vimos que besta, por Edgar Armond e por Divaldo, é todo o complexo de viciação que existe hoje na humanidade. Viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os que aproveitaram no primeiro momento são esses que durante 1000 anos aproveitaram os ensinos de Jesus. Não foi o nosso caso. Os que aproveitaram esses 1000 anos evoluíram moralmente. O nosso caso é agora, porque nós somos fortes, nós preferimos enfrentar o adversário de frente, enfrentar os trevosos de frente. Então, nós somos da última hora. Por isso que às vezes eu paro para chamar a atenção que precisamos servir Jesus, se for o nosso desejo, ficar no mundo de regeneração. Esses aproveitaram. Já os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Espíritos mais duros, que estavam presos no plano espiritual, não puderam aproveitar. Essa é a primeira ressurreição. O que ele quer dizer aqui, João, com ressurreição? Que esses ressurgiram em luz ao desencarnar. Deram testemunhos fortes, hein? Igual os aprendizes do primeiro ano estudam no há 2000 anos, Lívia deu esse testemunho. Então ela ressurge, ela pratica a ressurreição, o seu espírito ressurge no mundo espiritual em luz. Não precisa reencarnar, o testemunho foi grande. E tantos outros considerados mártires pelos cristãos, né? Deram fortes testemunhos. No segundo ano, no livro Paulo e Estevão, vê-se claramente o esforço de Abigail e do seu irmão Gesiel, que nem conheceram fisicamente Jesus, mas que viveram o Evangelho de Jesus com provas fortíssimas. Então, nós somos de agora, da fase final. Mas na parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus diz: o da última hora ganha igual o da primeira hora, que é o quê? Mundo de regeneração. E as pessoas não entendem essa parábola. Ela é estudada no Aprendiz do Evangelho. Bem-aventurado e santo
é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Claro, os primeiros que aceitaram Jesus, que aceitaram Deus e que viveram uma vida reta, uma vida ética e moral. São bem-aventurados, venceram provas e expiações. Estão lá no plano espiritual, vibrando para que nós também vençamos. E notem, hein? Emmanuel, isso faz parte de um outro estudo que eu estou fazendo. Emmanuel não aceitou o convite de Jesus, porque eles se cruzaram. Ele percebeu, ele descreve Jesus numa carta a César, que nós temos acesso, está aí, é só buscar. Acho que está até no livro há 2000 anos. E nessa carta ele descreve Jesus e se sente atraído pelo magnetismo de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o senador olha e fala, eu andar com esse maltrapilho? Eu que tenho uma vida tão rica, com sobras? Não, não vou não. Sabe o que custou a Emmanuel isso? Como senador Publio Lentulus? 15 séculos de provas difíceis, duras. Acho que 3 vezes como escravo, algumas vezes como sacerdote, católico, até que, como Manuel da Nóbrega, ele ascende ao plano espiritual superior. 15 séculos, que é o nosso caso. 20 séculos. Façamos desta encarnação esse divisor, gente. É isso que eu gostaria de ser compreendido por todos. É agora ou agora. Então, esses são os que venceram. Sobre estes, não tem mais poder a morte, ou seja, não vai reencarnar para morrer de novo, nascer, morrer, nascer, morrer. Já cumpriram esse ciclo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão 1000 anos. Então, o que acontece? Após esses 1000 anos, que os trevosos ficaram trancafiados, a humanidade teve mais 1000 anos que venceu agora. Está vencendo agora. Então, teve 1000 anos de calmaria para aproveitar e mais 1000 anos sem calmaria, porque deixamos para a última hora, de provas mais duras. E ele acaba agora, à medida que entra a regeneração. Então, é agora ou agora, para quem quer regeneração. Para quem não quer, tudo bem. Vai voltar para um outro plano e comece de novo. 6.000 anos. Se for bonzinho, se for mauzão, voltaram a 30.000 anos. Só para ilustrar que eu estou falando é verdade, acho que foi super interessante, eu peguei e guardei aqui para estudar. A ciência revelou, através dessa super interessante, que foi encontrado ossos aqui no Brasil com 20.000 anos mais antigo do que o que era mais antigo. Isso quer dizer que teve capelino que voltou 30, 40.000 anos no tempo para viver provas mais duras ainda do que os que voltaram já em provas e expiações. Para começar provas e expiações, que é o caso de Abraão, que é o caso de Moisés, que é o caso de Isaac, de Jacó. Enfim, isso é assunto para outro negócio que eu estou preparando. Após 1000 anos, Satanás, que Miramês descreve como uma multidão de espíritos, 2 bilhões de espíritos muito duros, muito maus, será solto. Foram soltos da sua prisão. Saíram para enganar as nações e toda a terra. Está muito claro. Só precisamos juntar uma obra com outra para entender. Então, Miramês dá o recado, mas João também dá o recado. Só precisamos traduzir o que João escreveu, decifrar o que João escreveu. Aqui é um caso muito complicado, que eu ainda não compreendi plenamente.
Gog e Magog, regiões ali na Mesopotâmia. Gog também pode ser o neto de Noé. E Magog pode ser uma outra pessoa em oposição, ou mesmo uma cidade aqui e uma cidade aqui que se opunham. Porque eu já li de tudo isso. E tem um número gigante, Magog, um número gigantesco de exército. Está em inglês aqui está em português, tá? É um exército que parece a areia do mar tão grande. O que eu pensei? Aqui fica trevas, aqui fica luz. E como a batalha é a batalha agora, da luz e das trevas, que João descreve e que desce do céu um fogo e tal, e devorou. Essa é minha impressão primeira, mas eu ainda vou estudar um pouco isso, que não está muito claro nos dizeres lá. Gog e Magog também vamos encontrar em livros, olha o que eu pesquisei, em livros judaicos, cristãos e islâmicos. Então, tem um ensinamento mais profundo que eu vou me dedicar a isso. Então, não tem uma conclusão, mas eu imagino que seja a batalha, uma exemplificação aí que João traz dessa batalha que vivemos hoje, o grupo trevoso e o grupo de luz. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta. Serão atormentados para todo sempre. Não, não é que serão atormentados para todo sempre. Eles vão ficar nos vales mais complicados, mas serão exilados para outro planeta, que permite recomeçar. Então, olha o que ele fala. Então, ele fala aqui. Isso é importante, não pode passar desapercebido. O falso profeta, já vimos que é uma daquelas personagens grandes que ele já disse que estaria encarnado. A besta é uma quantidade de coisas criadas por essas entidades no mal. Então, vem o que é o diabo? Os seguidores de tudo isso. Então, tem lá os líderes, depois o subcomando, e vai, até os que executam. Diabo, como diz Miramês, são todos os agentes do mal, são todos os agentes da treva. Não é uma personagem. Como Adão nunca foi um homem. Está lá no livro dos Espíritos. Adão é a raça adâmica que reencarnou com a ajuda dos capelinos para adiantar os primitivos da Terra. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse trono branco é aquele que comanda, né? E os outros a que ele se refere, os espíritos endurecidos, ocupavam lugares de comando também no plano inferior. Mas não tinham moral para prosseguir na Terra. Então, fugiram, se esconderam, mas, mesmo assim, o plano superior se encaminha para outro plano mais atrasado. Vi os mortos, vi grandes e pequenos, né, na moral, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros da vida. Esses mortos são aqueles que, durante os 1000 anos de tranquilidade na Terra, aproveitaram. E também os que, na sequência, foram perseguidos pelo plano inferior e foram mortos também. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, conforme suas obras. A consciência de cada um vai acusar o padrão vibratório. E é o padrão vibratório o juiz. A consciência nossa não nos deixa escapar. O mar e o inferno deram os seus mortos. Foi a visão que ele via, né? Os espíritos levantando aí do plano espiritual. E cada um foi julgado conforme suas obras. É a fase final. A morte e o inferno foram lançados
no lago do fogo, ou seja, são destruídos, são dizimados, porque não vai ter mais essa dor e sofrimento. Esta é a segunda morte. Esta é a nossa chance. Esta é a morte dos espíritos de prova e expiação, para ressurgirem como regeneração. A primeira aproveitaram os espíritos naqueles 1000 anos. Agora é a morte dos trabalhadores da última hora. Ou elevam o padrão vibratório para reencarnar na Terra de regeneração, ou vai elevar o padrão vibratório vivendo provas e expiações em outro lugar. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago do fogo, ou seja, aquele que não se redimiu, que não aproveitou provas e expiações, vai continuar reencarnando em outro planeta. Vou parar no 21, nós continuamos na semana que vem, para abrir espaços para as perguntas. Oba! Temos no chat duas, uma da Sabrina e uma do Adalberto. Da Val não? O que aconteceu com a Val? Oh, Quais são, Mônica? Ô, Val, isso é bullying, hein? Vamos lá. Sabrina, ela fez um comentário quando você estava falando sobre a Inquisição. Então, nesta época da Inquisição, por exemplo, haveria como não acontecer da forma que foi, ou pela inferioridade do ser humano, já era algo esperado, infelizmente? Não. Deus espera sempre o melhor de todos nós. Mas nem sempre entregamos o que Deus quer, não é verdade? Nós, hein? Agora imagina 2 bilhões de espíritos perversos, comandado por 4 príncipes das trevas. Gengis Khan um, Hitler outro. Os outros 2, Miramês não revelou. Provavelmente são da nossa era. Eles desenvolveram muitas formas de atingir o ser humano. Muitas, 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 com os tais prazeres na matéria. Muitas formas. Até formas que estão surgindo nos dias de hoje, foram desenvolvidas lá, naqueles 1000 anos aprisionados. Porque são espíritos rebeldes que já vinham, provavelmente de Capela, não sei se de Capela. Muito maus. Então, a humanidade, notem, 2 bilhões de extremamente maldosos. Se o orbe tem em torno de 25 bilhões, o que quer dizer? 23 bilhões é muito maior do que 2 bilhões. Se esses 23 bilhões já estivessem com um mínimo de despertamento moral, não seriam induzidos. Mas não tínhamos esse despertamento moral. Nós, eu estou incluindo nós nesse pacote. Então, nós fomos induzidos para esses desvios, gente. Não porque quisermos, porque não tínhamos a consciência. Bendita é a filosofia espírita, que diz: não tínhamos o raciocínio, a razão para separar o certo do errado. E essas viciações que eles trouxeram nos conduziu aos prazeres da matéria. Como diz Emmanuel, as vicissitudes da vida. Então, nós vimos a Terra passar pela Inquisição e pelas cruzadas. Não tinha nada de errado nos ensinos da Igreja, mas essas entidades se infiltraram e foram querendo destruir, porque era a grande fonte de luz era a Igreja. Então,
não poderia não ter acontecido tudo isso. Como agora, nesses 50 anos dados para a Terra, poderia ter acontecido uma guerra. Não aconteceu a guerra porque a humanidade evoluiu. Porque muitas doutrinas, muitas filosofias, muitas crenças, muitas religiões estão orando, vibrando, emitindo pensamentos pela paz. Muitas. No Oriente e no Ocidente. Cristãs e não cristãs. Islâmicas e não islâmicas. Judaicas e não judaicas. Budistas e não budistas. Krishnas e não krishnas. Muitos de nós vibramos pela paz. Ela não aconteceu. Não aconteceu a guerra, perdão. Poderia ter acontecido. Aconteceu a Inquisição, aconteceu as Cruzadas, porque não tínhamos a vigilância que temos hoje. Então, é uma marca na história da humanidade, mas era o que a consciência da humanidade permitia fazer. Como a consciência da humanidade permitia escravizar homens para servir outros homens. Está na história. Como povos escravizaram outros povos para obter suas riquezas. E ainda há países que mantêm colônias, não só na África, na América Central, na África e outros lugares. Ainda há povos escravizados no planeta. Porque ainda há espíritos atrasados. Porque ainda é provas e expiações. Poderia não ter acontecido, mas também agora poderia ter acontecido uma guerra mundial, que seria altamente destruidora. E depois veio a revelação do Chico. Se tivesse ocorrido a guerra mundial, teríamos 1000 anos de dor e sofrimento para regenerar na dor e no sofrimento. Mas teremos 1000 anos não de dor e sofrimento para regenerar. A escolha de cada um. Será que ficou claro? Sim, e até você já, com essa resposta, você englobou a pergunta do Adalberto, que ele diz assim: Mário, diante de tudo que você está nos relatando, ensinando, acredito que a humanidade sofre pelo desconhecimento, pela ignorância, pela falta do estudo dos textos bíblicos do Evangelho. Ou seja, ainda existe uma grande distância entre Deus e o homem. Essa distância não tornará essa passagem para a regeneração mais sofrida? Para alguns mais sofrida, para outros menos sofridas. Porque eu tenho que entrar um pouco em filosofia para falar isso. Em filosofia se diz assim: o Deus da minha compreensão, o Deus do meu coração. Porque o Deus da sua compreensão, o Deus do seu coração, não necessariamente é igual ao meu. Porque eu posso compreender Deus extremamente misericordioso. E você compreender Deus dos exércitos. E tem doutrinas que ainda pregam Deus dos exércitos. Então, isso é compreensão. Isso é nível de consciência, nível de entender Deus. Vai variar mesmo de um para outro. O Deus que ainda existe em doutrinas, em crenças, em filosofias e até em religiões. Que Deus não existe. São a linha filosófica materialista, que gera os ateus. Tem também aqueles que acreditam que Deus, que Jesus virá um dia e julgar vivos e mortos. Tem ainda quem acredite nisso. Tem ainda quem acredite que o anjo tocará a trombeta e a humanidade vai ouvir. Então, são crenças, a interpretação desses textos
Mesmo o Novo Testamento tem 2000 anos. A interpretação desses textos requer não tem jeito de compreender se não tiver uma base revelada pelos Espíritos, que é a codificação de Kardec. Se você não conseguir linkar aqueles dizeres com as explicações que os Espíritos trouxeram, através de Kardec, ou através dos mais de 500 livros do Chico, dos mais de 300 livros do Divaldo, sem contar as outras tantas centenas de outros médiums, se você não pegar os conteúdos ali e analisar o que João escreveu, o que Isaías escreveu, o que Malaquias escreveu, o que Jeremias escreveu, vai ficar esse conceito eternamente. E o mais grave, Jesus, que é um espírito de elevadíssima hierarquia, que quando nós compreendemos isso, respeitamos muito mais, vai ficar o que essas doutrinas criaram. Jesus, o mito. E há correntes filosóficas dizendo, quem garante que Jesus existiu? Ainda tem esse tipo de discussão com tantos ensinos, com tantas curas, com o Sermão do Monte, que veio do acaso. Então, há umas correntes filosóficas que influenciam em determinadas religiões que caem nesse campo, mas faz parte do plano trevoso, complicar. Então, nós vemos hoje padres, pastores, maravilhosos, cantando, pregando, mostrando mais simples. Isso é muito bom, para que as ovelhas voltem para o rebanho de Jesus, para que não se crie o imaginário que foi criado por agentes trevosos. Então, hoje, a realidade hoje, eu vou voltar a falar nisso, a realidade hoje é consequência da construção da humanidade, e nós temos parte nisso. A realidade do amanhã é consequência do que estamos fazendo hoje. O hoje é aproveitar, gente. O hoje é ajudar a fazer luz na seara de Jesus. Fazer luz para tirar mais gente que está sofrendo e nem sabe que está sofrendo, que está em dor, que não está enxergando o caminho à sua frente. Por isso, eu queria escrever isso assim na consciência de todo mundo. É a hora, é agora, é servir Jesus agora. O passado está feito. Nós estamos na última hora do último dia de provas e expiações. 42 anos, um pouco mais, um pouco menos. Que são todas as revelações de todos os livros do ano 2000 para cá. Todas. 2057, 2067, 2060, até de Isaac Newton. Então, vamos aproveitar. Não temos que ter medo. Nenhum. Nenhum. Por que eu falo isso? A misericórdia de Jesus, nós não temos como medir de tão grande que é. Ele, na cruz, entre dois bandidos, imagina, morrer entre dois bandidos. Um é Dimas, que pediu para o outro ficar quieto e parar de provocar Jesus. Porque o outro dizia, você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Salve-se. E o outro, Dimas, diz, cala a boca. Na linguagem deles, né? Ele é o Salvador do mundo. E Jesus vira para Dimas e diz o quê? Logo mais estaremos juntos.
O que Jesus quer dizer com isso? É aqui que está a alegria nossa. Esquece o que você fez até agora. Esquece, esquece. Jesus disse para Dimas, você estará comigo. Dimas, que teve uma vida irregular, de assaltante, Jesus o recebeu no plano espiritual, porque naquele momento ele mostrou que compreendeu quem era Jesus. Nós, não importa o que fizemos, limpem a cabeça, não se cobrem, não se culpem, não se julguem, não se condenem. Limpem, limpem, limpem. Porque até o último suspiro de Dimas, ele se salvou. E não somos ladrões. Então, é só misericórdia. Jesus é só misericórdia. Se não tiver nenhuma pergunta, eu já vou desligar esse para ligar o outro. Não, não temos. É só um comentário da Val sobre o aproveitamento do curso. Então, tá bom. Obrigado a todos. Reflitam. Os ensinamentos de Isaías e de João são o que está acontecendo. Nós vamos ter uma parte com Kardec, pequena, porque se fosse explorar tudo o que ele fala desse tempo agora, teríamos mais uns 40 encontros aqui para absorver tudo. Mas a confirmação do que Isaías, do que João trouxeram, nós vamos ver arrematada na codificação revelada pelos Espíritos. Então, são 3 revelações. Isaías, João e Kardec. Claro que tem Jesus no meio de tudo isso, desde Isaías até Kardec. Obrigado, boa noite, até semana que vem. Então, agora nós vamos partindo para o nosso encerramento, muito gratos pela oportunidade do aprendizado. E te pedimos, Jesus querido, que nos ampare, nos envolva em seu amor, em sua força, para que possamos ter essa lucidez da compreensão de todos esses acontecimentos, para que possamos buscar o melhor de nós e assim merecermos permanecer nessa escola abençoada. Jesus querido, que a tua luz se derrame sobre todo o nosso planeta, para que todos os seus habitantes possam ter essa compreensão, que abram seus corações para o seu chamado, para que possamos acordar, para que possamos, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, perceber o teu chamado, o teu convite à renovação. Cada um de nós, Senhor, está tendo essa oportunidade tão bendita, tão maravilhosa. Nos ajude a aproveitar. Em teu nome, Jesus querido, em nome de Deus, o nosso Pai, de todos os espíritos benfeitores que com certeza assessoram este curso. Em nome do nosso querido João José de Oliveira, o dirigente espiritual do nosso Centro Espírita União e Fraternidade. Nós encerramos o encontro desta noite, na certeza de que cada um de nós está recebendo essas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de coragem, de bom ânimo, para que possamos fazer a nossa parte, para que possamos abrir o nosso coração para perceber a ajuda de toda essa equipe espiritual que caminha ao nosso lado, nos impulsionando nesse sentido do aprendizado. Jesus querido,
o nosso boa noite e a nossa gratidão. Que assim seja.